Certo. Deixa eu começar dizendo que não sou australiano. Minha irmã, Jan, mora na Austrália, e eu estava com ela por algumas semanas depois de me formar na faculdade. Era o fim da primeira semana e tínhamos visitado todos os zoológicos, jardins botânicos e outras coisas que eu queria ver. Então estávamos sentados no apartamento dela bebendo com alguns amigos. Eles foram bem legais comigo, embora eu imaginasse que fosse porque eu tinha trazido mais do que algumas garrafas de bebida na minha mala, a pedido da minha irmã. Você não acreditaria como as bebidas são caras na Austrália, especialmente depois de crescer no Missouri. Enfim, a conversa acabou se voltando para minha especialização em folclore, os 2 artigos de graduação que publiquei em pequenos periódicos, e meu amor geral por coisas estranhas e assustadoras. Eu vi um olhar trocado entre os amigos da Jan, e eles me perguntaram se eu queria ouvir um pouco da verdadeira história aborígene, direto da fonte. Eu praticamente me mijei com a oferta. No dia seguinte, estávamos dirigindo para visitar uma fazenda de alguns amigos de Jan, que fica no meio do mato. A verdadeira experiência Aussie. Depois de algumas horas dirigindo pelo interminável deserto de argila vermelha, chegamos a uma fazenda cujos habitantes principais pareciam ser galinhas, cachorros e crianças descalças. Saímos do carro e ficamos parados na poeira quente, observando algumas das crianças correndo para dentro da casa da fazenda próxima. Enquanto estávamos ali, suando, ouvi conversas abafadas vindas de dentro da casa. De repente, um homem aborígene enorme atravessou a porta com uma espingarda casualmente aninhada no braço. Bella, a amiga de Jan, correu e deu um abraço nele. Depois de algumas formalidades, ele se apresentou como Mickey. Estendeu uma mão imensa e calejada para eu apertar, que eu apertei, e nos sentamos à mesa da cozinha. Ele me ofereceu uma cerveja e disse: Então você é o cara com diploma em contar histórias? Bem, mais como ouvir histórias, mas basicamente, sim. Eu respondi, explicando meu interesse por antigas tradições aborígenes e coisas do tipo, enquanto tentava não parecer o cara branco mais pretensioso do país. Mickey apenas ouviu e assentiu com o que pareceu ser uma apreciação geral. Depois conversamos ao redor da mesa e eu o conheci um pouco melhor. Acontece que os pais da Bella eram bons amigos de Mickey e até eram donos do terreno ao lado do dele. O Mickey tinha praticamente ajudado a criar a Bella. Por fim, Mickey foi direto ao ponto e me contou por que Bella me trouxe. Ele e alguns outros aborígenes estavam se preparando para uma festa anual que envolvia muita bebida, histórias, culinária tradicional e rituais espirituais. Era estritamente para amigos e família, mas, como ele disse, a família da Bella e qualquer amigo dela são bem-vindos. Fiquei fora de mim com a oportunidade e agradeci pelo privilégio. Olhando para trás, meio que me arrependo do meu entusiasmo. Peço desculpas a quem estiver lendo isso. Faz um tempo que não durmo, então é difícil me concentrar e escrever com alguma rapidez, mas enfim. Avançando para aquela noite natal da festa. Realmente tinha a atmosfera de uma festa de verdade. Havia uma fogueira, cerveja, pessoas circulando, com idades variando desde 6 anos até alguns idosos que pareciam ter alguns anos a menos que 110. E o melhor churrasco que já provei. Não foi no terreno do Mickey, mas sim em outra fazenda cerca de 80 quilômetros a sudeste, onde a floresta era um pouco mais densa. À medida que a noite avançava, no entanto, o tom mudou. Apesar de já ter tomado mais do que algumas cervejas, notei que famílias com crianças estavam indo para casa. Crianças que eu achava que moravam naquela fazenda entraram em caminhões com parentes e foram embora. Quando a lua nasceu, restavam cerca de uma dúzia de nós. Eu, Jan, Bella, Mickey, alguns adultos mais ou menos da idade do Mickey e 5 dos mais velhos. Então percebi que não havia um único carro sobrando. Perguntei a Bella sobre isso e ela respondeu: Esse aqui não é o lugar para essas merdas modernas, sabe? Eu sabia.
Mais um ou menos. Como se seguissem um roteiro, todos nós nos aproximamos da fogueira enquanto Mickey e alguns outros jogavam as últimas toras nela. O fogo ardia e crepitava, lançando sombras sinistras na noite. Jurei que senti as árvores se inclinarem, ouvindo o fogo. Para nós. Estávamos começando. Mas o que era, eu não sabia. Eu queria ter trazido a porcaria do meu gravador, ou um bloco de notas, qualquer coisa para registrar melhor o que aconteceu em seguida. Assim que nos sentamos nos bancos de madeira que circundavam a fogueira, os anciãos começaram a conversar. Começou como uma recontagem das antigas histórias aborígenes. Como o tempo do sonho, mas com alguns desvios significativos. Para quem não sabe, os mitos do tempo do sonho terminam com os espíritos naturais do mundo caindo em um sono profundo e sem sonhos, aguardando o fim do mundo. Nesta versão, no entanto, os mitos não paravam por aí. Nesta versão, quando os espíritos dormiam, não era silencioso ou tranquilo. Eles continuavam sonhando. Neste segundo sonho lúcido, era o sonho de Yahweh, o Deus trapaceiro, que dominava e se manifestava no mundo físico do homem. À medida que as histórias continuavam, a sensação de ser ouvido, de ser observado, ficava mais forte. A fileira de árvores se erguia como as paredes de um domo, se curvando atrás de mim. Ouvi um leve farfalhar nos arbustos à minha direita e, ao me virar para olhar, levei uma cotovelada no peito à minha esquerda. Era o Mickey. Ele me encarou, seus olhos queimando minha testa. Continua olhando para frente, amigo. Você não é o único que veio ouvir as histórias. Eu queria perguntar o que ele queria dizer, mas o olhar que ele me lançou silenciou qualquer pergunta que eu tivesse. Foi então que uma das mulheres apareceu, entregando tigelinhas a todos que estavam sentados ao redor da fogueira. Olhei na minha e encontrei um montículo de alguma coisa escura e desfiada. Alguma coisa, não sei o que era. Olhei para o Mickey e o vi enfiando um punhado direto na bochecha. Ele disse: Você já mastigou? Só mastiga, cospe no balde quando ele voltar, e não engole. Ele viu meu olhar, e riu. Não é droga não, cara, mas vai te deixar mauzão se tu engolir. Só precisamos do suco para a próxima parte. Olhei de volta para a tigelinha e mordi. Se você já provou tabaco de mascar, era bem parecido. Só que mais úmido, mais fibroso, sem a ardência. O sabor era quase floral, com um componente meio terroso, que não era desagradável, mas que é difícil de descrever. Quando o balde chegou, cuspi, despejando um jato de um líquido marrom de aparência horrível nele. Passei para Mickey, que fez o mesmo. Olhando através do fogo, vi a Jan e a Bela com as bochechas cheias e um fio de suco escuro escorrendo pelo queixo. O farfalhar nas árvores continuava a menos de 3 metros atrás de mim. Ouvi um som, quase como algo raspando a terra. Fiz o que Mickey me disse e mantive o olhar para frente. Mesmo à noite, o calor era terrível. Não apenas por causa do fogo, mas também por causa do ar. Não tinha brisa. Depois de cuspir no balde mais uma dúzia de vezes, o gosto floral desapareceu. O calor e o gosto estavam ficando insuportáveis. Parecia que algo estava começando a apodrecer na minha boca, secando minha garganta como um cadáver no sol. Eu queria desesperadamente beber alguma coisa, e era tudo que eu conseguia fazer para não engolir. Olhei para Mickey e o vi contorcer o rosto quase como um nó e jogar aquela baba no chão. Fiz o mesmo. Um dos anciãos segurava o balde com cuspe preto esverdeado. A mulher que distribuía as tigelas estava ao seu lado, e juntos jogaram o conteúdo no fogo. Ele se arqueou e se espalhou como uma teia negra e brilhante antes de se chocar contra as chamas como um soco. O fogo balançou, e eu juro que ouvi a coisa gritar. De repente, o farfalhar e arranhar na floresta ao nosso redor explodiu em um frenesi sonoro.
Algo enorme e invisível corria de um lado para o outro por entre as árvores, o vento soprava pelos galhos, mas a noite permanecia tão silenciosa e opressiva como sempre. A mulher mais jovem estava sentada em um tronco, olhando para a fogueira ou para o chão, esforçando-se para não olhar além da luz do fogo. A velha permaneceu de pé, olhando para a noite e recitando o resto da estranha história do tempo dos sonhos. Sua voz tinha uma qualidade rítmica, mais uma canção do que uma fala, e os sons nas árvores pareciam subir e descer com ela. Senti algo na minha nuca, como uma brisa quente ou um hálito quente. Algo estava bem atrás de mim. Eu podia sentir seus olhos perfurando a parte de trás do meu crânio, ouvi-lo respirar. Agarrei meu assento de madeira com todas as forças, lutando contra a vontade de olhar, gritar e correr. Ao longe, além da luz da fogueira, pensei ver formas se movendo, com brilho de olhos sob os arbustos até logo abaixo das copas das árvores. A voz da velha aumentou de volume e eu pude sentir que a história estava prestes a terminar. Enquanto ela continuava, uma sensação de antecipação emanava da coisa atrás de mim, como se estivesse esperando por um erro, algo que quebrasse o círculo que havíamos feito. Um líquido quente caiu na minha nuca e me senti me preparando para me levantar e correr. Eu quase fiz isso, mas de repente, tudo parou. Como apagar uma luz, os sons desapareceram. O grupo pareceu soltar um suspiro coletivo. A sensação de algo atrás de mim, esperando para pular e me agarrar pelo pescoço, desapareceu, como se nunca tivesse estado lá. Estendi a mão para trás e senti meu pescoço. Estava seco. Olhei para a direita, olhei para o Mickey, olhei para trás. O sol estava apenas começando a aparecer no horizonte. No entanto, quando eu estava prestes a relaxar, olhei para baixo. Ao redor do círculo de fogo, claramente visíveis à luz do amanhecer, havia rastros. Alguns pareciam rastros de animais, outros quase humanos, outros ainda eram fileiras e mais fileiras de pontinhos que teciam padrões aleatórios na poeira. Todos os rastros paravam a poucos metros de onde estávamos sentados. Todos eles, exceto os que estavam atrás de mim. Na terra, havia a marca de algo enorme, a poucos centímetros do banco. Pequenas gotas de terra marcavam onde algo úmido havia escorrido e coagulado na poeira. Algo vermelho. Alguns dos outros começaram a limpar os rastros e marcas com vassouras. Vi o Mickey conversando com os mais velhos e percebi alguns olhares deles quando pensaram que eu não estava olhando. Nem preciso dizer que fiquei aliviado quando vi as nuvens de poeira dos carros retornando. Fiquei na Austrália por alguns dias depois disso e voltei para casa ainda no final da semana. Nunca discuti esses eventos com ninguém, nem com a Jan, nem mesmo com meu antigo professor de folclore, que teria morrido para participar daquilo. Mesmo se eu contasse para ele sobre o que acontece até hoje comigo. De vez em quando estou quase dormindo, ainda consigo ouvir aquela velha feiticeira contando as histórias do tempo do sonho. Às vezes, o canto fica mais fraco e ouço algo diferente. Parece uma respiração. Parece familiar. Enfim, essa é a minha história. Acredite ou não. Não ligo. Tirando alguma licença artística, eu sei que aconteceu. No fim do dia, é isso que conta. Sou australiano. Iaue não é nenhum trapaceiro, é a versão aborígene do Yeti. Eles geralmente vivem em pântanos ou áreas densas de floresta. O que eu sei sobre os Iaues é que nos encontros comuns o cachorro da família de alguém acaba sendo comido, mas eles ficam longe dos humanos geralmente.